Sejam todos muito bem-vindos a esse programa muito especial. Estamos iniciando hoje uma série que vai por toda a semana. Eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal, aqui no Porto hoje. Mas eu não estou só no Porto, né? Estou também na sua casa, na sua igreja, com a sua família, em vários lugares onde você está, com os seus amigos e com os convidados também para esta noite. Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão aqui presentes essa noite e quero louvar a Deus por estar aqui. Eu fui tão bem recebido pelos irmãos portugueses, me sinto assim como um filho voltando para casa. Porque o Brasil é filho de Portugal, então me sinto um filho voltando para casa e tendo que aprender a falar de novo. E tudo isso faz parte desse reencontro tão bonito, tão especial que nós estamos tendo com vocês e também com as pessoas que estão conectadas através da TV e através da internet. Eu queria saber se vocês todos estão me ouvindo bem. Sim? Estão me ouvindo? Ok? Quem está feliz aqui, levanta a mão. Quem está feliz, levanta a mão. Oh, amém? Muito bom. Eu queria rapidamente entrar no tema dessa noite. Mas antes de entrar no tema dessa noite, eu só queria informar que eu moro em Brasília, na capital do Brasil, e eu trabalho na América do Sul, em 8 países, do Equador até o Brasil. Nós trabalhamos com países que falam português, que é o Brasil, e 7 outros que falam espanhol. E quero dizer também que nós temos 2 programas na TV Novo Tempo, um programa em português, que é o Arena do Futuro, e outro programa em espanhol, que é o Decifrando el Futuro. E eu sou casado, muito bem casado. Eu e minha esposa temos 2 filhas, e uma filha mora nos Estados Unidos, a outra mora em São Paulo, e eu e minha esposa moramos em Brasília. Minha esposa trabalha comigo no escritório da Divisão Sul-Americana, e Deus tem nos abençoado grandemente. Essa noite, o que vamos estudar é muito mais do que uma teoria. O que vamos estudar essa noite é uma experiência de vida. É também o que Deus deixou escrito na sua palavra. E por isso eu gostaria da atenção de todos nesse momento. Eu sei que nós já oramos, mas eu queria a permissão de vocês para orar outra vez, para que a gente possa entrar no tema de hoje. E o tema de hoje vai estar baseado em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versos 7, 8 e 9. Você pode abrir a sua Bíblia, em seguida faremos uma oração e aí vamos entrar no tema. Repito, Êxodo 3, versos 7, 8 e 9. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, aqui estamos para o primeiro tema dessa semana e nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e pedir sabedoria para que esse tema possa ficar claro na cabeça e no coração de cada um. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, e Ele também está em todo o país, e onde há uma pessoa ou um grupo de pessoas reunidas. Nosso pedido é que o Espírito Santo permaneça aqui, se movimentando entre nós, tocando nosso coração, abrindo nossa mente, e que essa mensagem produza realmente um milagre de conversão. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 3, versos 7, 8 e 9 diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu grande clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui. Por favor, levanta a sua cabeça, olha para cá, vamos conversar. Vamos conversar com você que está vendo pela televisão, você que está vendo pela internet, você que está vendo num telão gigante. Não importa, por favor, olhe atentamente para frente, queremos conversar com você. A Bíblia conta a história do povo de Israel. Você e eu sabemos que Israel era o nome de uma pessoa. Israel era o nome do neto de Abraão. Só que o nome dele não era Israel, era Jacó.
Mas um dia Jacó se converteu, Jacó teve um encontro com Deus. E naquela madrugada, quando Deus encontrou-se com Jacó, Deus mudou o coração dele, mudou a vida dele e mudou o nome também. Mudou tudo. E ele passou a se chamar Israel. Israel casou e teve 12 filhos. E através dos filhos surgiram 12 tribos. E essas 12 tribos juntas formaram uma nação. E essa nação recebeu o nome de Israel. Até hoje tem aí o país de Israel, justamente com o nome do neto de Abraão. E aí estava o cumprimento de uma promessa. Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação. E de fato isso aconteceu. Mas um dia, Israel foi levado para o Egito como escravo. E a escravidão de Israel no Egito foi uma escravidão cruel, terrível. Durante mais de 4 séculos, Israel viveu como escravo. Eu disse mais de 4 séculos. É muito tempo. E durante todo esse tempo, muitas pessoas nasceram, muitas morreram, e a escravidão continuava. E durante todo o período da escravidão, Israel convivia com uma esperança. E a esperança era a chegada do príncipe libertador. Israel esperava por esse libertador. E o tempo foi passando, os séculos foram passando, e esse príncipe libertador não chegava, não vinha, não aparecia. E então muitas pessoas de Israel passaram a viver um drama. O mesmo drama que você vive aqui no Porto, que você vive aqui em Lisboa, que você vive aqui em Portugal, ou no Brasil, ou em qualquer outro país do mundo. O drama, sabe qual é? Será que Deus ouve as nossas orações mesmo? Porque estamos aqui há tantos e tantos anos, há séculos. Nossos bisavós oraram, nossos avós oraram, nossos pais estavam orando, nós estamos orando. E cadê o libertador? E cadê a solução para a escravidão? Onde está a saída? Não havia, a princípio. Parecia que a oração não estava chegando até Deus. E essa sensação nós também temos. Quantas vezes nós oramos ao Senhor, a Deus, e pedimos a Deus uma intervenção, um milagre, uma cura, um direcionamento, um entendimento da Bíblia, ou quem sabe uma bênção para o marido, ou para a esposa, ou para o filho, ou para a filha, ou para alguém que nós amamos, e parece que essa oração não chega. E às vezes quando nós olhamos para as pessoas que são religiosas, e quando vemos notícias na TV, no rádio, ou na internet, muitas pessoas entram em conflito, porque pensam assim: parece que todo mundo é abençoado, menos eu. Parece que Deus ouve a oração de todos que são religiosos, menos a minha. E algumas pessoas entram em crise. Quantas e quantas pessoas deixam a sua fé, abandonam a igreja por causa desse motivo, porque acham que Deus não escuta as orações deles. Israel viveu esse drama, Israel viveu essa situação, porque os anos passaram e o libertador não vinha, a solução não vinha, a escravidão continuava, a escravidão aumentava, eles não eram livres, não tinham paz, não tinham nenhuma certeza do futuro, conviviam apenas com a esperança de que viria esse libertador. Nós também temos uma esperança, nós também temos uma grande esperança, é a esperança da volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos o dia nem a hora. E durante esse período todo em que estamos nos preparando, algumas pessoas desanimam na fé e dizem assim: quando eu entrei para a igreja me falaram que Jesus voltaria em 10 anos. Já se passaram 30 e até agora ele não veio. Quer saber? Vou sair um pouco, vou dar umas voltas por aí e depois eu volto. Muitas pessoas pensam assim. O povo de Israel vivia essa situação dramática. Sabe que muitas vezes nós individualmente vivemos esse problema em nossa casa. Lá no íntimo do nosso quarto ou da sala. A gente às vezes está orando a Deus há muito tempo. E parece que essa oração não é respondida. E aí vem a pergunta: Deus ouve mesmo as orações? Será que Deus escuta as nossas orações? Deixa eu fazer um teste com vocês que estão aqui na Igreja do Porto, e quero fazer com você que está vendo pela TV e também pela internet. E você que está me vendo pela TV e pela internet, pode responder em voz alta, não tem nenhum problema. Vocês aqui poderão responder também em voz alta. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês: Deus ouve as orações ou não? Estão seguros? Tem certeza disso? Deus ouve as orações? Mais uma vez, sim ou não? Eu também creio, igual vocês, creio que Deus ouve as orações. Uma vez eu disse isso, que Deus ouve as orações. Eu falei isso num auditório bem grande.
E sabe o que uma pessoa falou? Uma pessoa levantou a mão e disse: ô pastor Luiz, ok, eu sei que Deus ouve as orações, mas Ele não me responde, não adianta nada. Que Ele ouve, tudo bem, eu sei que Ele ouve tudo, mas por que não me responde? Então, senhores, senhoras, amigos, irmãos, você que é evangélico, você que é adventista, você que é católico, você que é espírita, você que é agnóstico, você que é livre pensador, você que é ateu, você que é de outra igreja, outra religião, se você está me vendo e ouvindo, presta bem atenção. Eu vou fazer agora 2 afirmações. A primeira afirmação é a seguinte: com base na Bíblia Sagrada, Deus ouve as orações. E repito, agregando uma palavra a mais: Deus ouve todas as orações. Ouviram aí? Deus ouve todas as orações. Até mesmo aquelas orações que são feitas fora do padrão bíblico. E eu vou explicar isso para que ninguém tenha dúvidas. Existe um padrão bíblico de oração, não existe? O padrão bíblico é o seguinte: você ora a Deus, tá certo? Nós vamos direto a Deus, em nome de quem? Em nome de Jesus, e o Espírito Santo ainda nos ajuda, né? Diz lá em Romanos 8, 26 a 28, que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis, que a gente não sabe expressar exatamente o que queremos dizer, e o Espírito Santo funcionaria como que um tradutor perante Deus. Então, a Trindade atua na nossa oração. O padrão bíblico é: você ora a Deus em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Esse é o padrão bíblico. Ok, mas eu queria dizer que Deus ouve as orações feitas corretamente e Deus ouve as orações que estão fora desse padrão. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, São Pedro, o apóstolo Pedro, estava no barco com seus colegas e Jesus apareceu andando sobre as águas. Lembra desse episódio bíblico? Jesus andava sobre as águas. E aí Pedro olhou e viu um vulto e pensava ser um fantasma. Então Pedro falou assim: quem está aí? E aquele vulto falou assim: eu sou Jesus. E Pedro falou assim: eres tu mesmo? Sim, sou eu. E Pedro disse: se és tu, me convida para ir até aí, para ter certeza que és tu. E então Jesus falou assim: ok, pode vir, desce e venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Correto? Olhando para Jesus e andando sobre as águas. De repente ele tira os olhos de Jesus, olha para si mesmo, olha para as águas, olha para a dinâmica, para o que estava acontecendo, e ele começa o quê? A afundar. E quando Pedro está afundando, ele diz assim, ele faz uma oração, vamos ver se ele orou assim, eu vou falar e vocês vão dizer sim ou não. Ele ora assim: querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome, que lindo que o Senhor é, eu estou muito feliz hoje, e por favor Senhor, eu vou morrer daqui a pouco, e em nome de Jesus eu te peço, me ajuda. Foi assim que ele orou? Não, não foi assim. Então ele não seguiu aquele padrão bíblico. Como foi que ele orou? Ele simplesmente deu um grito. Ele deu um grito, ele disse assim: Senhor, salva-me. Só isso. Então, essa oração não está naquela sequenciazinha que nós sabemos que tem que estar. Ele deu um grito. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e o ajudou. Sabe, irmãos, existem orações que nós fazemos em nosso quarto, que é esse padrão bíblico que eu mencionei. Mas essa de Pedro também é bíblico. É aquele momento em que você grita. É quando a pessoa chegou no limite. É quando a água está aqui. É quando você não vê solução, é quando as coisas estão muito críticas, é quando a situação está muito complicada e você já não ora mais, você grita, você clama. E foi Jesus quem disse: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, algumas pessoas estão no nível da reza. Tem gente que está no nível da reza, ou seja, ele decorou uma oração e repete essa oração a vida inteira. Está no nível da reza, ok? É um credo, é uma salve rainha, enfim, é o nível da reza, está bem, é o que ele sabe fazer, sabe rezar, muito bem. Mas quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, ela descobre que tem que dar um passo a mais, tem que sair da reza e ir para a oração. E vai chegar um momento que você vai ter que avançar um pouco nesse nível de oração e tem que partir para o nível do clamor. O clamor é quando você rasga o coração perante Deus. Não é só uma oração dessas tradicionais, é uma oração que sai do íntimo da alma e você conversa com Deus como conversa com um amigo. Deus ouve as orações. Ouve todas as orações. E mais, Deus ouve a oração de um católico. Ou não ouve? Ouve ou não ouve? Ouve a oração do católico. Ouve a oração do evangélico, não ouve?
ouve a oração de pessoas que não são evangélicas. Deus ouve a oração de todas as pessoas. Deus ouve a oração de um muçulmano, Deus ouve a oração de um hinduísta, Deus ouve a oração de pessoas que são de outras religiões. E não se assustem comigo, não se assustem, porque nós temos uma visão e uma maneira de ver as coisas. Deus vê além do que a gente vê. Deus conhece o coração das pessoas. Existem orações que as pessoas não fizeram com a boca, mas fizeram com o coração, e Deus conhece o nosso coração. Amém, irmãos? Ou você acha que Deus ouve só a sua oração? Ou você acha que só você não se dobrou diante de Baal? Ou você está pensando como Elias, Senhor, só eu não dobrei? Deus falou, você está enganado, tem um monte de gente que não se curvou diante de Baal. Deus tem seus filhos e Deus ouve as orações. Sim, irmãos, ouçam atentamente. Você que está vendo pela TV, você que está vendo pela internet, presta atenção. Deus ouve as orações. Todas as orações. E mais, segunda afirmação. Eu disse que eram duas. Essa foi a primeira, agora vem a segunda. A segunda afirmação é a seguinte: Deus responde às orações. Você não se alegra? Você não fica feliz com isso? Eu disse que Deus responde às orações. E não é uma palavra da minha cabeça, isso é bíblico. Deus ouve, eu creio que Deus ouve as orações. Alguém mais acredita? Quem mais acredita que Deus ouve as orações? Vamos fazer o exercício da fé, levantando a mão pelo menos. Sim, Deus ouve e Deus responde às orações. Ele escuta e Ele atende, Ele responde. E atenção, irmãos, Deus responde todas as orações. A oração dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, de quem tem muita fé e de quem tem pouca fé. Deus ouve as orações e Deus responde. Sabe qual é o problema? É que a gente não entende a resposta de Deus. Mas essa noite, eu queria dizer que Deus tem 1000 maneiras. E quando eu digo 1000, quer dizer uma quantidade infinita de maneiras de responder às nossas orações. E eu vou mencionar apenas 3, somente 3. Uma maneira que Deus tem para responder às orações é quando Ele fala sim. Você faz uma oração, você pede alguma coisa para Deus e Deus fala sim, eu te dou o que você está pedindo. Aqui está, toma, é teu, receba, aí está. Deus responde quando fala sim, mas Deus também responde quando fala não. E aí que está o X da questão, porque algumas pessoas acham que Deus só responde quando fala sim, mas Deus também responde quando fala não. E Deus fala não muitas vezes. Você que é pai, eu também sou pai. Você que é mãe, você sabe quantas vezes falamos não para os nossos filhos? Quase que a vida inteira. A gente vive falando não para os filhos. Os filhos não entendem. Assim como nós não entendemos quando Deus fala não. Perante Deus nós somos como uma criança. Uma criança que acha que as opiniões dela estão corretas. E os pais que são mais experientes sabem o que é melhor para o seu filho. E por isso quando os pais dizem não, não é porque os pais não gostam do filho. Ao contrário, é porque amam tanto que sabem o que é melhor para o filho. E por isso dizem não. E quando Deus falar não, não é porque Deus não gosta de você. Não é porque Deus não quer te abençoar. Ao contrário, o não de Deus é uma bênção para a gente. O não de Deus é uma proteção para nós. Quando Deus diz não, é como se fosse um sim para você, só que é diferente daquilo que você pedia. Então é importante entender que Deus também responde quando fala não. Uma vez, o apóstolo São Paulo fez uma oração, aliás ele fez 3 vezes, orou 3 vezes, pedindo a Deus que o curasse de um espinho na carne, de um problema que ele tinha. Ele falou, Senhor, me cura. 3 vezes ele orou. E Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um apóstolo maravilhoso, o maior pregador do Novo Testamento. Ele disse, Senhor, cura-me, 3 vezes. E Deus falou o que para ele? Deus falou para ele, não, você não será curado. E Paulo morreu sem ser curado. Ué, será que Deus não gostava dele? Sim, gostava. Deus amava muito e disse, não, você não será curado. A minha resposta é não. E eu quero te dizer uma coisa, para você, a minha graça te basta. Vê como Deus fala não? Quando Deus falar não, não é porque você é mais pecador que o outro. É porque Deus sabe o que é melhor para você. Mas Deus também responde quando fala, espera um pouco. A terceira maneira, espera, eu vou dar o que você quer, mas não é agora. E algumas pessoas não entendem por que Deus diz espera um pouco. A gente fala, mas se Deus pode me dar agora, por que não dá?
É como aquela criança de 8 anos de idade que sai com seus pais de carro, com o papai de carro. O pai está dirigindo e o filho de 8 anos está ali atrás no carro. E uma hora o filho diz assim: papai, deixa eu dirigir. Eu quero dirigir o carro. O que o pai responde? Não, você não pode. Mas pai, eu já sei dirigir. Eu dirijo no meu videogame. E o pai diz: não, você não pode, você não tem idade para isso, nem tem habilitação para isso. Um dia você vai dirigir, quando você crescer você vai dirigir, mas agora você não pode. E a criança começa a chorar. Ela chora. Dá dó da criança chorando. Mesmo você amando o seu filho e tendo dó dele, você não pode dar a direção de um carro para uma criança de 8 anos. Seria uma tragédia. Nós somos como essa criança. A gente pede coisas para Deus que, se Deus fosse nos dar, seria um problema para nós naquele momento. Então Deus diz: espera um pouco, eu vou lhe dar, mas não é agora. Aí você tem que esperar. E quando Deus fala tem que esperar, Deus está falando assim: você tem que crescer um pouco. E o esperar faz parte do crescimento. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual, para que a gente possa entender e absorver o que Deus realmente tem para nós. Por isso Deus diz: espera um pouco. Irmãos, se nós conhecêssemos mais a Deus, nós seríamos diferentes. Se nós conhecêssemos esse Deus maravilhoso, nós pensaríamos e agiríamos diferentes. Entende? Então, quando você fizer um pedido a Deus, saiba que Deus pode falar sim, Ele pode falar não, e Ele pode falar espera um pouco. E nem sempre as coisas serão como você pensa, porque nem sempre o que você acha que precisa, você realmente precisa. Às vezes nós achamos que precisamos de uma determinada coisa, quando na verdade nós não precisamos daquilo. A nossa necessidade é outra. Por exemplo, lembra da história de Lázaro? Lázaro ficou doente e era para a morte, não tinha cura. E mandaram chamar a Jesus, depois que os médicos haviam esgotado todas as suas possibilidades. E Jesus não veio quando chamaram a ele. Quando Jesus veio, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Então Jesus disse: não, eu vou, mas não agora, espera um pouco. E quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. A princípio parece uma derrota. A princípio parece o seguinte: que Deus é esse? Se Lázaro é amigo de Jesus e foram chamar Jesus, e Jesus não veio nem para o amigo dele. E quando chega, o homem está morto. Agora não precisa mais, já morreu. E Jesus veio e foi ao cemitério e disse às pessoas: eu não disse a vocês que se crerem verão a glória de Deus? Então Jesus faz uma oração, olha para a sepultura e dá uma determinação dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então o que a Bíblia nos ensina é o seguinte: é que muitas vezes a gente está pedindo para Deus uma cura, enquanto Deus quer dar a ressurreição. Às vezes estamos pedindo para Deus algo que na nossa visão é o melhor, mas Deus tem algo melhor ainda para nós. Por isso Ele fala: espera um pouco. É sim, é não e espera um pouco. Mas Deus responde. Deus responde todas as orações. Se Ele estiver em silêncio, é porque está dizendo espera um pouco. Se Deus está em silêncio com você, Deus está dizendo espera um pouco. Na hora certa Ele vai responder. E sabe o que aconteceu nessa história aqui? Israel continuava como escravo. A escravidão continuava lá no Egito. E os anos passando, e a oração não era respondida, e o libertador não vinha. Até que um dia, Moisés estava trabalhando no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, quando de repente Moisés, trabalhando por ali, ele olha assim para a sua direita, e ele vê uma sarça, uma pequena árvore típica do deserto. E quando Moisés vê aquela sarça, ele vê que estava pegando fogo, estava em chamas. Então Moisés olha aquela maravilha e percebe que é um fogo diferente. Não era um fogo comum, eram cores e algo diferente. Então Moisés se aproxima para ver essa maravilha. E quando Moisés se aproxima, ele ouve uma voz lá de dentro dizendo: Moisés, Moisés, tire os sapatos dos pés, as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Moisés tira os sapatos, se aproxima e pergunta: quem está falando? E lá a voz diz assim: eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus dos seus pais. E eu estou aqui, Moisés, sabe por quê? Porque eu ouvi a oração do meu povo que está no Egito. As orações feitas por eles chegaram até mim.
Eu ouvi cada oração, cada lágrima, cada gemido, cada sangue derramado, cada situação que eles passaram, eu ouvi as orações deles. E eu estou aqui, Moisés, para dizer a você que as orações que eles fizeram chegaram até mim. E chegou o momento da libertação. Chegou o momento de ser livre da escravidão. E disse Moisés, você vai ao Egito, eu vou enviar você até lá, porque eu quero tirar o meu povo da escravidão. E você será meu instrumento para isso. E então quando Deus diz isso a Moisés, Moisés se anima, Moisés aceita o chamado. A princípio Moisés questiona, a história vocês conhecem, mas finalmente Moisés acabou indo. Mas o que me chama a atenção é que no texto bíblico Deus diz assim, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. E o verso 8 diz assim, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla que mana leite e mel. E o verso 9 diz, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Bem, chegou até mim. A oração do povo de Israel estava chegando. Eles a princípio não percebiam, porque o tempo passava e Deus não respondia. Mas Deus estava ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada angústia, cada gemido. Atenção, irmãos aqui do Porto, atenção, irmãos da televisão, atenção, irmãos das igrejas do país, atenção, irmãos do pequeno grupo, vocês que estão reunidos em casa, ou reunidos no escritório, ou quem sabe você está sozinho em casa, ou quem sabe você está em outro ambiente. Eu quero dizer para você o seguinte, mesmo que pareça que a sua oração não esteja chegando, ela está chegando sim. E Deus está ouvindo o seu clamor. Deus ouve as orações, todas. E Deus enviou Israel para lá. Moisés para lá. E Moisés foi o instrumento de Deus para tirar Israel da escravidão egípcia. Irmãos, Deus tirou o seu povo da escravidão. Numa noite como esta, o povo de Israel foi tirado da escravidão. Vocês sabem quantas pessoas saíram da escravidão? A Bíblia diz que foram 600 mil homens. Somente homens do sexo masculino, sem contar as mulheres e as crianças. Quando nós somamos as mulheres e as crianças, dizem os estudiosos que chega aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que foram tirados ou tiradas da escravidão egípcia. E esse povo sai do Egito e começa agora uma caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Veja como são as coisas. Quando Israel saiu do Egito, liderados por Moisés, sob o braço do grande eu sou, do Todo-Poderoso, e começa a caminhada pelo deserto. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe a distância do Egito para a terra prometida? Alguém já teve a curiosidade de analisar isso? Quantos quilômetros dá? Hoje, se você for ao Egito e viajar até onde é Jerusalém hoje, onde vive Israel, a região da terra prometida, quantos quilômetros daria? Aproximadamente 850 quilômetros. Aproximadamente, se fizer uma curvinha a mais, pode chegar a 900. Se fizer outro caminho, pode chegar a 800 e pouco. Vamos considerar 850 quilômetros do Egito até onde está hoje Jerusalém, que é o lugar onde Israel chegou. 800 quilômetros. Quantos anos Israel demorou do Egito até a terra prometida? Vocês lembram quantos anos? 40 anos. Mas se nós fôssemos começar hoje uma caminhada, se nós saíssemos desta igreja aqui hoje e começássemos a caminhar, andando a pé, durante 850 quilômetros, quantos dias necessitaríamos para completar um trajeto de 850 quilômetros? Quantos? Eu também creio que uns 40 dias. Aproximadamente 40 dias nós chegaríamos. Se exagerar um pouquinho, vamos botar aí 2 meses. Mas eu também acho que 40 dias chegaríamos. E por que Israel demorou 40 anos? 40 anos. Veja, é muito. 40 dias para 40 anos é uma diferença enorme. Será que eles erraram o caminho? Não. O GPS não funcionou? Também não. O que aconteceu? Bom, aí está um detalhe para ajudar a entender o tema dessa noite. É que Israel sai do Egito ali e vai para a terra prometida lá, certo? O caminho era esse. Só que, numa certa altura do caminho, eles começaram a andar de que maneira? Em círculo, em roda. Começaram a rodar em círculo. E por que andaram em círculo? Deus os permitiu. Deus os fez caminhar dessa maneira. E por que Deus é mau? Não era melhor ir direto?
Vem cá, por que você e eu, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando entregamos a vida a Ele e quando seguimos os passos dos mandamentos de Deus e decidimos servi-lo, por que a gente não vai direto para o céu? Você vê? Há quanto tempo você segue a Deus, a Jesus? Já faz um bom tempo, não é? E por que está aqui ainda? Por que já não está lá? Não deveria ser assim? A pessoa entrega a vida a Jesus e já foi para o céu. Amém? Maravilha. Mas não, nós estamos aqui ainda. Israel saiu do Egito e para entrar na Terra Prometida não foi em 40 dias. Não foi um período assim, foram 40 anos. É que Deus fez com que eles andassem em círculo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai da pessoa. Às vezes a gente sai da Babilônia, mas a Babilônia não sai da gente. Às vezes a pessoa vem para a igreja, deixa o mundão lá fora e vem para a igreja, mas o mundão não saiu da pessoa. Então não é assim, você não pode sair do Egito hoje e entrar no céu amanhã. É preciso um período de preparo. Então o que Deus fez? Deus falou o seguinte: vocês vão andar pelo deserto, agora a terra prometida é lá, e o Egito é lá, vocês vão continuar nessa direção, só que agora vocês vão dar uma volta. Ao dar uma volta significa para de fumar. Mais uma volta, para de beber. Mais uma volta, para de falar palavrões. Mais uma volta, seja um marido melhor na sua casa. Mais uma volta, seja uma esposa melhor. Mais uma volta, guarde os mandamentos. Mais uma volta, guarde o sábado. Mais uma volta, não coma qualquer comida, faça uma reforma na sua alimentação. Mais uma volta, não guarde mágoa no coração. Mais uma volta, ame as pessoas. Mais uma volta, faça cultos na sua casa. Mais uma volta, fale de Jesus para as pessoas. Mais uma volta, ore mais. Aumente o tempo de oração. Mais uma volta, leia mais a Bíblia. Mais uma volta, frequente mais a igreja. Mais uma volta, pregue a minha palavra. Mais uma volta, chame mais pessoas para cá. Mais uma volta, se consagre mais. Mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta. Ok, tirou tudo do Egito, saiu tudo. Agora vamos para a Terra Prometida. Amém, irmãos? Entendeu porque Deus diz espera um pouco na oração? Entendeu porque Deus diz assim, ok, eu vou lhe dar, mas espera um pouco. Deus quer preparar você e a mim para entrar no reino dos céus. E por isso Deus diz espera um pouco. Deus já tirou Israel da escravidão. A escravidão de Israel acabou. A escravidão dos negros também acabou. E a escravidão dos índios também acabou. E a escravidão dos brancos também acabou. A escravidão que existia no passado não existe mais. É ou não é verdade? Já não existe mais. Mas eu tenho uma notícia que não é muito boa. Ainda existe uma escravidão hoje. E a escravidão moderna que existe atinge brancos e negros, homens e mulheres, portugueses e brasileiros, e seres humanos de todas as nações da terra. A escravidão de hoje é uma escravidão diferente. É a escravidão do pecado. O pecado escraviza as pessoas. Esse mundo ainda é o Egito do ponto de vista espiritual. E a escravidão é o pecado. Quantas e quantas pessoas estão presas na escravidão do pecado? São escravos do pecado. Só que a escravidão moderna é um pouquinho diferente. Por exemplo, tem gente que é escrava dos vícios. Os vícios escravizam a pessoa. São dependentes de certos vícios, em todos os sentidos. Isso escraviza as pessoas. Eu estou falando hoje para alguém que ainda é escravo da bebida, ou do cigarro, ou das drogas, ou de práticas de prostituição. Estou falando para alguém que é escravo de algum tipo de vício. Estou falando essa noite para alguém que é escravo de si mesmo. Hoje há uma escravidão do corpo. Há uma idolatria ao corpo, tanto de homens quanto de mulheres. Existem pessoas que são escravas de si mesmas, do seu próprio corpo, do seu próprio ego, do seu próprio estilo de vida. É uma escravidão moderna. Existem outros que são escravos do tempo e do trabalho. Tem gente que trabalha demais, demasiadamente. E essas pessoas não têm tempo para ler a Bíblia, para orar, nem para ir à igreja. São escravas do trabalho e do tempo. Pense um pouco nisso. Mas existem também os escravos das doenças emocionais, que são as doenças dos nossos dias. São as enfermidades mentais, a depressão,
as doenças emocionais, o estresse agudo, o nível agudo psicológico, de crise psicológica, mental, interior, as psicossomáticas. A escravidão está aí. Tem gente que está me assistindo agora deitado numa cama, está em casa, coberto com lençol e cobertor, não consegue levantar, tem o computador no colo, aí está deitado, passou o dia deitado, não tem ânimo, não tem força, tem pensamentos suicidas, não aguenta viver uma vida normal, está lutando, está agora assistindo esse programa deitado numa cama. Eu sei que existem escravos de todos os tipos, não estou acusando a ninguém, nós todos temos algum tipo de situação parecida. Esse problema pode estar na sua casa, nos seus arraiais. Essa é uma situação que está aí. Existem garotas que são escravas dos seus adultos em casa. Garotas que são escravas, com perdão da palavra, escravas ou escravos de práticas íntimas, sexuais, dentro da própria família. Existem não só garotas, homens também, homens e mulheres. Existem mulheres que se sentem presas, escravas do próprio marido, ou o marido da esposa, ou dos filhos, e assim por diante. É uma situação que o mundo vive hoje. Num lugar é mais, o outro é menos. Mas o problema está em toda parte. Seja qual for a sua escravidão, seja qual for a situação que te escraviza, seja qual for o Egito que você está metido, essa noite, o príncipe libertador está no meio de nós. O príncipe libertador não era Moisés, e não sou eu, e não é você, e nem o pastor desta igreja. O príncipe libertador se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, nosso Salvador, é o príncipe libertador. Esse príncipe libertador não veio apenas naquela sarça, ele também veio através de Maria, da Virgem Maria, nasceu através da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. E não apenas ali, foi Jesus quem disse: quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Então Jesus está no meio de nós. Essa noite, esta igreja, esta casa, esse ambiente onde você está assistindo, se torna um ambiente da sarça. Deus está no meio de nós. E alguém pode falar: pastor, mas não tem sarça por aqui, como é que Deus desceu aqui na sarça? Claro que tem. A sarça dessa noite é o seu coração e o meu coração. Essa é a sarça, onde Deus quer habitar. Onde Deus quer vir com fogo abrasador, para queimar os nossos pecados e para nos dar um novo coração, uma nova vida e forças para vencer. Amém? Esse Deus é extraordinário. Sabe, antes de entrar aqui hoje para falar, eu conversei com uma senhora e com o seu filho, uma mãe e o filho. E conversei com várias pessoas, mas essas duas eu quero mencionar. E aconteceu algo interessante, porque essa mãe conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade há muitos anos atrás. E não se firmou na fé. Não se firmou na verdade. Conheceu, foi até batizada, mas acabou se afastando. O tempo passou. Quase 15 anos se passaram. Hoje ela tem um filho de 17 anos, 16 para 17 anos. Esse filho foi usado por Deus para trazer a mãe de volta. É assim, em um momento da vida Deus usa o pai e a mãe para salvar os filhos, mas tem outro momento em que Deus usa os filhos para salvar os pais. Isso é bíblico, está lá em Malaquias, e tem várias aplicações. Esse filho vivia de joelhos pela mãe, clamando para a mãe ser salva da escravidão em que vivia. Um dia esse filho estava saindo de casa quando veio um carro, um auto, e ele foi atropelado. Mas, graças a Deus, não houve ferimentos e Deus o protegeu de uma forma incrível. E aquela mãe percebeu que Deus tinha um propósito na vida deles. E foi aí que, graças à comunhão do filho, graças à fé daquele filho, a mãe foi alcançada.
Um filho de 16 para 17 anos que ora pela mãe, no século 21, na Europa. É um milagre. E se alguém crê em milagre como eu, esse é um milagre. E se você não crê, vai ver o milagre assim mesmo. E sabe qual é o nome do filho? Christian. Olha o nome, Christian, que vem de Cristo, que vem de cristianismo. Christian. E o nome da mãe? Osana. Tanto a mãe quanto o filho têm nomes bíblicos, porque tanto Osana como Christian têm raízes bíblicas. Não é incrível isso? É maravilhoso ouvir e saber disso. E assim Deus tirou aquela mãe da escravidão usando o filho. E nós convidamos para que eles viessem aqui hoje. E eles estão aqui hoje. Preparem-se para conhecer a Osana, a mãe, e o Christian, o filho, adolescente, que foi usado por Deus, como Moisés foi para tirar Israel do Egito. Esse filho foi usado por Deus para tirar a mãe da escravidão do pecado e trazê-la de volta para Jesus. Vem comigo. Chega mais perto. Acho que eu consigo abrir isso aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Parece que consigo. Estão preparados? É surpresa, hein? Estão prontos? É surpresa, hein? Ainda não? Sim, estão prontos. Aqui está essa mãe e esse filho. 16 ou 17? 16 anos. E a mamãe com lágrimas no rosto, nos braços do pastor Luiz, meu xará. No Brasil fala xará, não sei se aqui fala xará. Ok. Seja bem-vinda, Osana. Jesus ama você e o seu filho. E Jesus ama todos que estamos aqui essa noite. E ama você que está em casa ou numa igreja acompanhando esse programa. Querida irmã Osana, a vida dá muitas voltas. E Deus alcança os seus filhos. E alcançou você. E conforme o seu amor por Jesus, a sua decisão de voltar, de nascer de novo, de sair do Egito, de caminhar pelo deserto, de ir para a terra prometida, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome permaneça inscrito no livro da vida. O pastor Luiz e eu, nós dois, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que tal uma saudação para ela? Uma saudação especial para ela. Parabéns, irmã. Seja bem-vinda. Espera o seu filho. Ô Christian, chega mais perto aqui. Um pouquinho aqui. Tudo bem? Tudo. Quando você for para a faculdade, você quer estudar que carreira e quer ser o quê? Eu quero seguir a teologia para ser um pastor. Uau! Amém? Mais forte? Vocês ouviram isso? Esse filho que foi usado por Deus para trazer a mãe também quer ser um pastor. E vai ser um bom pastor, não vai? Vai ser um bom pastor. Meus parabéns, Christian. Querido Christian, você tem o dom, como você me falou. Deus te usou para ajudar sua mãe e vai te usar para ajudar outras pessoas. E conforme o seu amor por Jesus, sua decisão por Ele, para o perdão dos seus pecados, para você crescer firme na fé, para ser um servo de Deus poderoso, um pastor, e para ter o seu nome no livro da vida, o pastor Luiz e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uau, amém. Uma saudação para o Christian. Pode dar um abraço na sua mãe. Vamos fazer a festa, porque tem festa no céu, tem festa em Portugal, porque 2 pessoas entregaram a vida a Jesus. Amém. Deus ouvindo as orações, exatamente o sermão que eu preguei hoje, e tirando as pessoas da escravidão. Mas não foram apenas os 2. Eu também conversei com o Joaquim. O meu pai chama Joaquim também.
E hoje eu conheci um Joaquim aqui. Conversando com ele, ele me disse: eu estou de volta. Estou voltando para os braços de Jesus. Ele disse: eu passei por muitas situações, já bati muitas portas. O irmão Joaquim passou por várias experiências e finalmente ele tomou a decisão de voltar. Ele se afastou um tempo e depois voltou, está de volta. Sempre esteve com Jesus no coração, mas faltava essa renovação e por isso ele está aqui. Enquanto está entrando ali o irmão Joaquim, e eu perguntei assim: irmão Joaquim, sua família está aqui hoje? Sabe o que ele me disse? Não, a minha família não me apoia na minha decisão. Não te apoia em sua decisão? E Joaquim disse: não, pastor, minha família não me apoia em minha decisão. E eu perguntei: eu posso falar isso em público? Ele falou: sim, pode falar. E sabe por que estou falando? Porque talvez tenha uma pessoa me assistindo agora que está desejoso ou desejosa de entregar a vida a Jesus, e porque a família não apoia, essa pessoa não se anima, não decide. Veja o exemplo do irmão Joaquim. Mesmo sem o apoio da família biológica, ele está aqui. Eu sei que Deus tem um plano para a família dele. Tem ou não tem? Deus tem um plano para a esposa dele, para os filhos dele. A princípio eles não entendem, mas eles vão entender logo logo. Oremos pelo irmão Joaquim. Meu irmão, seja bem-vindo. Deus te abençoe. É um prazer tê-lo aqui. Já que o senhor disse que não tem família aqui, permissão para fazer a declaração segurando aqui na sua mão. Pode ser, pastor? Assim, como estamos? Querido irmão Joaquim, nós somos a sua família. E Jesus está feliz com a sua decisão. E conforme a sua decisão, para o perdão dos seus pecados, para começar uma vida nova, para ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar a sua família, o pastor Luiz e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Uma saudação para ele também. Amém. Parabéns, irmão Joaquim, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor muito e a sua família também. Mas além do irmão Joaquim, eu conversei com outro homem, o irmão José Manuel Duarte. E o irmão José Manuel tem família na França, tem família aqui, viveu lá, viveu cá, vive aqui atualmente. É uma pessoa muito especial também, tem uma experiência linda com Jesus. Também esteve na igreja um tempo, depois teve momentos difíceis, enfrentou depressão e não tinha ânimo para viver. Esse homem jovem enfrentou uma depressão profunda e era como que escravo dessa depressão, mas hoje ele está livre da escravidão e livre da depressão, porque ele disse: quando eu me voltei para Deus e para Jesus, Deus me libertou desse problema e me deu paz. E ele diz que hoje tem paz no coração. Eu não sei se tem alguém da família dele por aqui. Deve ter alguém da família por aqui, irmão José? Tem alguém da sua família por aqui? Ali, aí está a família, muito bem. Bem-vindos, do irmão José Manuel. Muito bem, irmão José Manuel. Seja bem-vindo. Deus está muito feliz consigo. E há uma festa no céu. E há uma festa aqui também. E conforme o seu amor por Jesus, para o perdão dos seus pecados, para ser livre, totalmente livre, e para ser um homem feliz com a sua família, com seus amigos, Deus vai restaurar tudo aquilo que se foi. Você entende o que estou dizendo? Porque conversamos em particular. E para que assim seja, para que os seus pecados sejam todos perdoados, o pastor Luiz e eu, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que lindo batismo. Uma saudação para ele. Espetacular. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Somente Jesus pode fazer isso na vida de alguém.
E finalmente temos mais uma pessoa. E vai chegar o dia em que vamos passar a noite toda batizando as pessoas. Amém? Ou não? Hã? Claro que sim, amém. Eu quero chamar a Luciene Martins. A Luciene Martins é uma jovem que me disse: pastor, ela tinha alguns sonhos. E um dia alguém lhe deu esse DVD, O Grande Conflito. Alguém conhece esse DVD? O Grande Conflito. E quando ela começou a assistir, ela percebeu que o que ela sonhava estava aqui, o tema bíblico. E então ela disse: o que eu estava sonhando está aqui. E aí estudou esse tema várias vezes, e na igreja, com os irmãos e tudo. E finalmente a irmã Luciene tomou essa decisão. Depois vamos conversar mais, né, para saber mais do seu testemunho. Mas Luciene, Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso. Para você que está tirando uma foto, tira uma foto assim, olha aqui, tira uma foto assim e coloque em suas redes sociais, dizendo que Deus alcançou a Luciene de uma maneira impressionante, usando a mídia, usando um DVD e usando pessoas. Amém? Luciene, seja bem-vinda. E conforme sua decisão, seu amor por Jesus, para o perdão dos seus pecados, para você ser uma nova criatura, o pastor Luiz e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma saudação para ela. Que momento precioso. Que momento precioso. Louvado seja Deus. Esse foi o resumo do meu tema essa noite. Deus ouve as orações e Deus responde às orações e tira as pessoas da escravidão e conduz as pessoas pelo deserto da vida até encontrar Jesus no novo céu e na nova terra naquele grande dia. Em breve Jesus voltará. Nós estamos nessa caminhada nos preparando para a vida eterna. E quando Jesus voltar, queremos estar todos preparados para subir e viver com Cristo para sempre. Amém? Quantos querem estar preparados para aquele grande dia, quando Jesus vai voltar e nós sairemos desse êxodo, desse deserto, e finalmente estaremos com Jesus para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa, na igreja, ou quem sabe num pequeno grupo, ou aqui nessa noite. Quantos de vocês são membros da igreja adventista? Levanta a mão. Quem é os membros da igreja adventista? Levante a mão. Oh, que maravilha. Obrigado. Deus seja louvado pela vida de cada um. E quantos de vocês são os nossos convidados de honra? Os nossos convidados especiais para essa noite? Levante a mão. Você que está aqui no Porto, você que está em casa, você que está numa igreja, levante a mão. Você que é nosso convidado especial, você que não é membro da igreja adventista, levante a mão. Vocês me permitem fazer uma oração por vocês? Pode ser? Me permitem? Se você me permite fazer uma oração, eu vou pedir que você que está com o seu amigo ao lado, a sua amiga, o seu convidado, a sua convidada, porque você veio com alguém lhe convidou, você tem algum amigo aqui. Eu queria pedir gentilmente, com todo respeito, que você que levantou a mão, se colocasse em pé com a pessoa que lhe convidou, com a pessoa que você conhece. Para não ficar sozinho em pé, você fica com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente, com a pessoa que você tem conhecimento. Coloque-se em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por você. Você que é o nosso convidado, ok? Os nossos convidados com seus amigos. Ótimo. Eu queria orar por você. E orar para que Deus abençoe a sua vida e a minha também, a de todos que estamos aqui. E você que está numa igreja, por favor, coloque-se em pé na sua igreja. Ou em casa, coloque-se em pé. Ou pela internet, ou pela televisão, não importa. Coloque-se em pé. Eu vou convidar a nossa cantora para vir aqui. Ela tem uma música especial. E esta música foi preparada com todo carinho para essa noite, para esse momento especial. Por favor, Ana. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, Ana.
A Ana vai cantar uma música especial. Mas para esse momento em que ela vai cantar, eu queria pedir a vocês que se aproximem um pouquinho mais aqui para orar comigo. Vocês que estão em pé com seus amigos, venham aqui perto orar comigo, por favor. Podem vir aqui, nós vamos orar juntos. E assim que vocês chegarem, em seguida, aí você vai cantar. Muito prazer. Deus abençoe. Muito prazer. Muito prazer, meu irmão. Olá, seja bem-vinda. Muito prazer. Muito prazer. Um prazer em cumprimentá-la. Um prazer em cumprimentá-la. Você que está numa igreja ou numa casa, prazer. Seja bem-vindo. Venha à frente também. Olá, tudo bem? Um prazer cumprimentá-la e recebê-la aqui. Um prazer. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Podem vir, podem se aproximar. Como eu digo na televisão, chega mais perto. Não tenham medo de chegar mais perto. Somos uma família, somos irmãos, somos amigos. E enquanto a Ana canta, você que está numa igreja ou com um grupo de pessoas, levante-se, passe à frente, os nossos convidados especiais. Os pastores vão receber vocês, abraçar vocês e nós vamos orar por vocês. Pois Deus me faz sentir um filho amado. Nele a vida pode outra vez sorrir. Pois Ele é real para mim, fiel a mim, me ama mais que tudo eu sei. Meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor, maior não há. Vãs filosofias não preenchem o que Deus preenche. Nivo agora nova vida nesse Deus.
pois Ele é real para mim, fiel a mim, me ama mais que tudo eu sei, meu Criador, meu Salvador, meu Pai de amor e Rei dos Reis, Cordeiro que morreu em meu lugar. Declaração de amor maior não há. Ele é real para mim. Amém. Amém. Que linda música. Louvado seja Deus. Obrigado por vocês estarem aqui. Jesus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Podem crer nisso que nós lemos na Bíblia hoje. Deus conhece o mais íntimo de cada coração. Ele sabe exatamente como atuar na vida de uma pessoa e como conduzir os passos dela para uma vida vitoriosa. Hoje, Deus dá a você e a mim um recomeço. Mesmo tendo a idade que nós temos, Deus nos dá esse privilégio de recomeçar. E nunca é tarde para recomeçar. Todo dia é uma nova oportunidade. A vida passa muito rápido. Ontem mesmo você tinha 15 anos, lembra? Hoje você já não tem mais 15. Passa o tempo. E assim como a gente, quando nasceu, ninguém trouxe nada, não tinha nada, você não tinha nada, absolutamente nada. Nasceu como todos nascem. Aí passamos a vida toda correndo para cima e para baixo, trabalhando, estudando, construindo, economizando, um monte de coisa. Mas um dia vai chegar a morte, para mim e para todos. E quando chegar a morte, não vamos levar nada daqui. O dinheiro, o carro, a casa, os bens materiais, tudo que você acumulou durante a vida vai ficar aí. Só tem uma coisa que você e eu vamos levar. Essa fé em Deus e a certeza da salvação em Deus. Aí eu faço uma pergunta. Se a única coisa que você vai levar é a fé, por que não investir mais tempo na fé? Por que gastamos tanto tempo com aquilo que é material e que vai ficar por aí? Por que não investir na salvação? Qual o problema? O que falta para você dar espaço de fé? E para mim, e para todos? Porque nós somos todos iguais. Pensa nisso. Nós vamos orar nessa direção. Chegou a hora de começar uma nova caminhada. Chegou a hora de nascer de novo. Chegou a hora de levantar a cabeça e começar uma nova fase da vida. Amém? 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 O que significa amém? Assim seja. Quantos de nós, os que estão aqui na frente, os que estão sentados, os que estão em casa ou numa igreja, quantos de nós, eu e vocês, deseja essa noite dizer: Senhor Deus, eu quero começar uma nova fase na minha vida? Levanta a mão. Excelente, amém. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Depois da oração, você que acompanhou numa igreja ou numa casa ou em outro ambiente, você que veio à frente aí onde você está, por favor, espere um pouco, senta nos primeiros bancos, que tem um pastor que vai conversar com você e vai anotar, quem sabe, o seu nome para seguirmos orando, estudando a Bíblia com você, para que você possa dar esse passo que a gente falou essa noite. E nós aqui faremos a mesma coisa. Depois da oração, eu vou pedir gentilmente que todos se assentem e aí teremos uma orientação final aqui. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra,
obrigado por essa primeira noite. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos dos batismos, pela linda festa batismal. E obrigado porque o Senhor tirou Israel da escravidão do Egito. E o Senhor hoje também nos tira da escravidão do pecado e nos conduz para uma caminhada vitoriosa até a volta de Jesus, quando estaremos contigo para sempre no novo céu e na nova terra. Pedimos uma bênção para esta igreja, para cada pessoa que está aqui e para cada pessoa que em alguma igreja, em algum lugar, pela TV ou pela internet, ou quem sabe pelo rádio, nos acompanhou até agora. Que a tua mão esteja sobre esta pessoa e os que vieram aqui à frente, nós também rogamos uma bênção para cada uma delas. Que o Espírito Santo continue operando essa mudança em nossa vida. Dá-nos uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.